Muito obrigado, Presidente. A existência de infraestruturas de transportes, de energia e de telecomunicações fiáveis e eficientes é importante, indiscutivelmente, para a promoção do desenvolvimento e da coesão económica e social. A política de coesão, pela exiguidade dos meios que lhe são atribuídos, está muito longe de responder a estas e a outras necessidades, situação que se agravará nos próximos anos com a redução do orçamento da União Europeia, que a direita e a social-democracia aqui vão aprovar. Este novo mecanismo, Interligar a Europa, tem objetivos que não podem deixar de ser aqui destacados. Dotado de recursos que ficam reconhecidamente muito aquém das necessidades de investimento nestas áreas e ainda por cima indo buscar verbas ao Fundo de Coesão, que assim fica ainda mais depauperado, o mecanismo serve os objetivos de liberalização e privatização destes setores e a concentração monopolista que lhe está associada. Canalizará recursos públicos para interesses privados de grandes grupos económicos europeus, porá o orçamento da União Europeia a insuflar os mercados financeiros, satisfará os interesses e necessidades de algumas grandes potências, acentuando, em lugar de combater, as desigualdades e as assimetrias. Muito obrigado. Merci, Monsieur Ferreira. Madame... Obrigado, Presidente. A contratação pública é, desde há muito, alvo de vorazes apetites. Este acordo sobre contratos públicos insere-se na lógica neoliberal de abertura ao mercado de áreas onde tradicionalmente os Estados exerciam e, em alguns casos, ainda exercem a sua função social através de serviços públicos. O relator enuncia na sua exposição de motivos algumas destas áreas, ajudando a tornar mais transparente o que aqui está em causa. Abastecimento de água, alojamento, gestão de resíduos, cuidados de saúde, ensino e cultura, entre outras. São estas áreas que o grande capital transnacional quer abocanhar em tantos países quanto possível, quantos mais melhor. Este acordo facilita-lhe o caminho. Os contratos públicos são um instrumento importante para defender o emprego com direitos, promover a atividade económica e a preservação ambiental. Ou seja, tudo aquilo que é ameaçado pela sujeição às regras da concorrência capitalista que este acordo sacraliza. Muito obrigado. Muito obrigado, Presidente. Com a aprovação deste quadro financeiro plurianual, consuma-se uma farsa há muito anunciada. Num tempo em que se aprofundam a natureza desigual da integração, a interdependência assimétrica e a divergência entre países e regiões, fica à vista de todos a verdadeira face da União Europeia, o embuste da solidariedade europeia. Pela primeira vez na história, o orçamento é reduzido em termos nominais. Se já era pequeno, agora foi esmagado, mesmo no quadro de um novo alargamento. Os maiores beneficiários do mercado único e das políticas comuns, mais uma vez, levaram a sua avante e impuseram os cortes que desejavam. A coesão é a grande prejudicada. Persistem desigualdades escandalosas na distribuição das verbas da PAC. A condicionalidade macroeconómica imporá a chantagem permanente sobre os Estados em maiores dificuldades. Com esta aprovação, cai também por terra a máscara e a demagogia da social-democracia europeia. Verberaram o acordo alcançado no Conselho e ele é vergonhoso, de facto, mas aqui estão agora a aprová-lo, o que não é menos vergonhoso. Muito obrigado. Sr. Presidente, Sra. Haug, os senhores, a social-democracia europeia, os partidos socialistas, dizem aqui que o acordo é mau. Por que o votam, então, a favor? Os senhores criticaram o tratado orçamental. Disseram que só o aprovavam se houvesse um orçamento maior. Aprovaram o tratado orçamental, não temos um orçamento maior. Agora dizem que o orçamento é mau, mas aprovam-no e dizem que esperam pela revisão do orçamento. Até quando vamos persistir nisto?
Há uma certeza que os vossos eleitores têm. É que os senhores escolherão sempre a pior das opções, prometendo sempre que para a próxima vai ser diferente. Será mesmo, Sra. Haug? Que garantias podemos ter disso? Dr. Ferreira. Obrigado, Presidente. Tudo fizemos para que o resultado desta reforma fosse diferente do obtido. A reforma que a maioria deste Parlamento se prepara para aprovar não resolverá problemas e criará outros. Aprofunda-se o caminho de liberalização e desregulação que nos deixa mais longe daquele que devia ser o primeiro objetivo de uma política agrícola: assegurar em cada país de forma sustentável a segurança e a soberania alimentares. Ao longo dos últimos 2 anos e meio mostramos que era possível chegar a outro caminho. As centenas de emendas que apresentámos consubstanciam esse caminho alternativo. Defendemos o fim das escandalosas desigualdades nos pagamentos diretos entre países e produtores, desigualdades que persistem com esta reforma. Defendemos uma outra regulação dos mercados, capaz de assegurar preços justos à produção. Defendemos instrumentos de regulação da produção, ajustados às necessidades de cada país e ao seu nível relativo de capacidade de produção, permitindo o desenvolvimento diferenciado dos países com déficits mais elevados. Nada acaba aqui. Continuaremos a luta com milhares de agricultores e suas organizações por uma profunda modificação desta política agrícola comum. Muito obrigado. Gracias. Muito obrigado, Presidente. Queria aqui reiterar, em nome do nosso grupo, que apresentámos várias propostas de alteração a este relatório, à proposta de regulamento do quadro estratégico comum, e consideramos inaceitável que o procedimento definido para esta votação não permita sequer que as nossas propostas de alteração possam ser votadas. Consideramos que é uma limitação antidemocrática e inaceitável dos direitos dos deputados de apresentarem emendas, de verem as suas emendas votadas, a favor ou contra, mas serem votadas. Solicitamos, por isso, que seja, mais uma vez, que seja revisto este procedimento e que se permita a votação das nossas emendas. Caso contrário, não podemos senão perguntar de que têm medo porque não querem votar estas emendas. Muito obrigado. Muito obrigado, Presidente, Sr. Comissário. O programa LIFE é o único programa da União Europeia exclusivamente vocacionado para o ambiente. Ao longo dos anos, seja pelos resultados concretos obtidos, seja pela capacidade que tem revelado de dinamizar e envolver organizações diversas e agentes locais, comprovou-se a importância deste instrumento. Importância que justificaria um reforço das respectivas dotações. Defendemos que pelo menos 1% do orçamento da União Europeia deveria ser alocado a este programa. Infelizmente, estamos muito longe desta meta. O relativo sucesso do LIFE não afasta, porém, a necessidade de enfrentar alguns dos problemas patentes nos últimos anos. Este novo regulamento só parcialmente o faz. Os níveis de execução do LIFE por país são muito diferenciados. As exigências de cofinanciamento e a falta de apoio à elaboração de propostas têm levado a que muitos projetos fiquem pelo caminho. Em muitos países, o número anual de projetos selecionados tem com frequência ficado aquém da respectiva dotação nacional indicativa. Uma dificuldade que se acentuou nos últimos anos. O novo conceito de projetos integrados coloca desafios e exigências que não podem ser ignorados. Por fim, sempre defendemos que a novos objetivos devem corresponder novos e reforçados meios. É importante que os novos objetivos no domínio climático não sejam prosseguidos à custa do enfraquecimento da conservação da natureza e da biodiversidade. Este foi e deve continuar a ser, na nossa opinião, o núcleo central do programa LIFE. Muito obrigado.